Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Falando de FA, episódio de número 5, se eu não me engano, já estamos no episódio de número 5 aqui do nosso maravilhoso podcast. Sou Alex Torrealba, vamos falar de muito futebol americano por aqui e com ele, Gabriel Fraga, que está mais uma vez conosco neste maravilhoso programa. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, pessoal? Aqui é o Gabriel, segue lá no Instagram já, hein? @GabrielFraga77, valeu! Já tá estrelinho o Gabriel, já tá assim, ó, cheio de vontade de ganhar seguidores. E aproveita e me segue também no Instagram e no Twitter, @AlexBtorrealba. Então vamos começar o programa de hoje, que tem muita informação legal, tem treta e tem Brasil na NFL. Então vamos começar o programa de hoje, mas antes, saibam onde nos escutar, tem no Spotify, no SoundCloud e no YouTube, procure por Falando de FA, que lá você consegue ouvir todos os nossos podcasts. No YouTube também pode acompanhar os vídeos do canal e no Instagram tem um conteúdo bem legal de rede social lá no @Falando de FA. Então vamos começar com os destaques iniciais da semana. São alguns importantes e vamos deixar para os nossos quadros os mais importantes da semana. Vamos começar falando do DeMarcus Lawrence, o defensive end do Dallas Cowboys, está de contrato novo, está milionário, vai ganhar 105 milhões por 5 temporadas e desses 105 milhões, 65 milhões são garantidos. Um dinheiro merecido, né, Gabriel? O cara é um dos principais pass rushers da NFL, é o líder da defesa do Dallas Cowboys, então ele estava precisando dessa renovação para jogar, estava ficando muito com a franchise tag, então ele não estava muito feliz, estava quase virando uma novela Le'Veon Bell, que se não ganhar o contrato gordinho, ele também não vai jogar, então merecido, né, Gabriel? Com certeza, o Dallas Cowboys é um time, pra mim não tem muita importância, pra falar a verdade, mas se falando de Dallas Cowboys, a gente pensa em um jogador, a gente pensa em DeMarcus Lawrence. Então achei muito importante e até deixa o jogador com mais vontade de jogar, eu acho, né? Ô Gabriel, tu pode repetir teu Instagram para os torcedores dos Cowboys te xingarem só pelo que tu falou? É Gabriel Fraga 77. Então, torcedores dos Cowboys, ele falou que é um time que não tem importância pra ele. Beleza. Vocês daí xinguem ele lá no Instagram dele. Xingar, vocês têm dinheiro, mas vocês têm o que mais além disso? Não tem Super Bowl? Tem? Porra, tem. Eles têm Super Bowl, Gabriel. Então, ó, é uma das franquias com mais títulos, 5 títulos. Então, ó, xinguem o Gabriel Fraga lá no Instagram dele, que daí ele tá merecendo. Minha opinião sobre o Lawrence, que ganhou esse contrato merecido, ele é muito dominante na posição dele. Ele ajuda essa defesa, mas faltam peças pra isso. O meu debate é, daqui a 2 temporadas tem que renovar o contrato do Ezekiel Elliott, que é um dos principais running backs da NFL, e também tem o do Dak Prescott, que é o quarterback titular, ele vai querer uma graninha boa. Esse contrato é bem pesado pro salary cap dos Cowboys, ainda mais se eles querem brigar por um Super Bowl. O que tu quis dizer, eu acho que faz tempo que eles não brigam por um Super Bowl, que é uma verdade. Faz tempo que o Dallas Cowboys não é uma equipe, como se fala, competitiva. Não, mas eu falei que eles têm Super Bowl, foi só pra atiçar mesmo. É só pra testar o coração do torcedor dos Cowboys. E falando em torcedor do New York Jets, eu acho que tá um pouco mais feliz, porque o time fez uma bela free agents, pode fazer um belo draft, e lançou um uniforme novo. Fazia tempo que não mudava o uniforme. Se você quiser ver como ficou, tem fotos lá no Google, procura no Instagram dos Jets, ficou um negócio bem legal. É uma notícia legal porque dificilmente as equipes da NFL, elas mudam de uniforme, é uma coisa bem difícil de acontecer. Então os Jets acabaram mudando e vamos ver se muda um pouco a trajetória da equipe, né? Porque tem que voltar a brigar também por títulos. Assim como o Dallas Cowboys não briga faz tempo, os Jets também estão muito na sombra do New England Patriots. Vamos ver se essa mudança traz novos ares. O último destaque inicial é sobre o Washington Redskins, que segundo o Peter King da NBC, o Washington Redskins tá muito favorito para trocar pelo Josh Rosen lá do Arizona Cardinals. E ele também acrescentou que a TV norte-americana está pressionando para o Arizona Cardinals anunciar a troca somente no dia do draft, para a audiência aumentar ainda mais. Então, esses rumores são muito fortes e o Washington Redskins pode ter um novo quarterback, que pegou o Case Keenum, que era do Denver Broncos, que tu não deve ter muitas saudades, mas ele é o quarterback atual e talvez eles consigam Josh Rosen como o novo quarterback. O que tu acha dessa ida do Rosen pro Washington Redskins, Gabriel? Pra mim não tem muito sentido, porque eles contrataram o Case Keenum, realmente, como tu falou. Então acho que seria mais pra ajudar o
Josh Rosen a se desenvolver também, o Case Keenum lá, porque senão não faria sentido contratar o Case Keenum já querendo o Josh Rosen para ser um quarterback titular, não sei. Talvez daqui a uns anos o Josh Rosen vire titular, acho que agora vai ser mais para trabalhar com o Case Keenum e poder desenvolver melhor as habilidades do Rosen, que a gente viu que na temporada passada não foram tão boas. Até sobre essa questão do Case Keenum, eu vi uma teoria lá da imprensa norte-americana, se não me engano, do Daniel Jeremiah, que ele falou que tá tendo um rumor bem forte que o Case Keenum pode parar no Arizona Cardinals para ele ser um mentor do Kyler Murray como primeira escolha, porque os dois jogam no mesmo sistema, então seria uma troca meio que pro Case Keenum fazer essa primeira temporada, pro Kyler Murray se adaptar e depois ele assumir como titular. Então uma adaptação de sistema para daí os Cardinals terem um quarterback já pronto para jogar. Eu acho muito difícil acontecer, porque o Case Keenum foi parar por troca, não sei se os Redskins vão querer aceitar, eles vão pedir acho que um preço até um pouco alto, mas são teorias que vão aparecendo. Uma dica, não acredite em tudo que vai aparecer agora no Twitter, no Facebook, Instagram sobre draft, porque tem muito boato rolando, então isso é bem perigoso de acreditar. Fake news no futebol americano também existe. E agora vamos para nossa curiosidade sobre o futebol americano, que envolve brasileiro. Vamos falar sobre o NFL Undiscovered 19, que é um programa que foi criado em 2017 e tem como objetivo a seleção de atletas de excelência, ou seja, de alto nível, que querem participar de treinamentos do nível da NFL. Então eles melhoram suas habilidades e no fim eles tentam um contrato com alguma das 32 franquias da liga. Vale lembrar que são jogadores que não vão pro draft. Exatamente, são jogadores que jogam em outros países e um desses foi o Durval Queiroz Neto, o Duzão, que representou o Brasil nesse Combine, nesse NFL Undiscovered, e ele foi escolhido para participar desse Combine. Ele teve um desempenho muito bom, muito satisfatório. Ele conseguiu o tempo melhor, por exemplo, no Trick-One Drill, que é uma das atividades lá que eles levam muito em conta, principalmente para jogadores de linha defensiva, que é o caso do Duzão. Ele conseguiu 7,09 segundos nesse drill, e esse foi um número muito bom comparado até jogadores que foram escolhidos em primeiro round do draft de outros anos. Então o Duzão ele conseguiu fazer esse bom desempenho e ele conseguiu uma contratação, ele assinou com o Miami Dolphins. Então uma equipe se interessou por ele. Ele vai fazer o training camp agora, que vai até agosto, e se ele conseguir ir bem nesse training camp, ele pode ganhar um contrato do Miami Dolphins e ser o primeiro brasileiro oriundo do futebol americano nacional, que é praticado aqui no Brasil, a jogar na NFL. Lembrando que o Duzão teve passagens pelo Cuiabá Arsenal, que foi a equipe que revelou ele, e pelo Galo Futebol Americano na última temporada. Então, ele foi da seleção brasileira. Exato, é importante, ele é uma das peças principais da defesa do Brasil Onças. Então o Brasil está chegando forte para ter o seu segundo representante brasileiro na NFL, o outro é o Cairo Santos, e agora com o Duzão. Então vamos ficar muito na torcida por ele, né, Gabriel? Você acha que ele tem alguma chance de ganhar um contrato e disputar uma temporada regular da NFL? Eu acho que tem, até pelos números que a gente viu, né, melhor que mais de 70% da liga. E eu espero, eu torço para que isso aconteça, porque ele é um baita de um jogador, a gente viu isso. Também acho que se isso der certo, vai ser muito bom, que nem a gente disse nos outros podcasts, de mostrar como é o trabalho dos jogadores do Brasil, né? O Cairo Santos a gente sabe que é brasileiro, mas todo mundo sabe que ele foi para uma faculdade lá, ele se formou lá e foi como um jogador quase que americano, praticamente, só naturalizado brasileiro. Então acho que seria bem interessante ver ele poder disputar aí a liga e quem sabe até ganhar um Super Bowl, hein? Com os Dolphins é meio difícil, né? Mas não agora. Mas seria muito legal, por exemplo, imagina ver o Duzão sacando o Tom Brady. Seria algo histórico, né? Imagina ver o Duzão terminando um jogo com um sec no Tom Brady. Seria algo, assim, ó, muito fantástico, um brasileiro, assim. Seria algo, assim, ó, muito bom pro futebol americano praticado aqui. E também ele vai servir de inspiração para outros jovens, porque tem que começar desde a juventude. O Duzão começou a praticar o esporte em 2015, não é um tempo muito grande. Mas o esforço dele foi essencial para essa contratação. E porque ele treinou 6 meses lá nos Estados Unidos, focado só nesse Combine, desde que ele foi selecionado. Então vai ser algo muito legal. Então estaremos com certeza na torcida pelo Durval Neto, que ele vai honrar o nome do Brasil aí na NFL. E agora vamos com o nosso momento da semana. Momento da semana. Fala aí, Gabriel, qual é o momento da semana?
O momento da semana é o seguinte, Alex. Nesse final de semana a internet virou um palco de outra treta, né, entre os jogadores da NFL. E começou com um tweet do famoso Antônio Brown, o querido Antônio Brown, ou não, né? Falando de um jeito misterioso, mantenha suas emoções fora da internet. Ninguém entendeu muito bem e um usuário respondeu o tweet dele com a imagem do Juju como MVP de 2018. E com isso, Antônio Brown começou a atacar o Juju falando, abre aspas, o garoto cometeu fumbles na pós-temporada inteira e no maior jogo do ano. E o Juju, como um bom jogador e um bom gentleman, um bom homem elegante, cavalheiro, respondeu com o mesmo tweet de Brown, mantenha suas emoções fora da internet. E isso abriu uma discussão e uma treta que tá indo até hoje, até agora, na verdade. Há poucos momentos o Antônio Brown postou uma foto criticando o Juju. E todo mundo tá vindo pro lado do Juju pelo fato dele ser muito carismático. E o Antônio Brown tá virando um vilão agora da liga. A gente tá vendo isso desde o episódio com os Raiders. E quando ele atacava o Ben, né? Falava mal do Ben depois de toda a treta que deu. E agora a gente tá vendo essa treta acontecer. Vamos ver como é que vai acabar esse episódio aí da off-season que a gente tá tendo. Essa treta aí, o Antônio Brown, ele tá se perdendo totalmente no personagem dele, porque temporada passada ele teve um bom desempenho, só que ele tava sendo muito bem marcado, ele era o alvo principal, assim, dos Steelers, logo a defesa adversária marcava muito bem ele, e o Juju apareceu muito bem também, então ele acabou ganhando destaque, tanto é que ele foi eleito MVP entre os jogadores dos Steelers. Ele teve uma temporada melhor que o do Antônio Brown. E o Antônio Brown, a gente já estava vendo que ele não queria ficar nos Steelers, ele não estava gostando de ficar lá, o clima não estava legal. Só que a torcida ainda gostava dele, pela representatividade dele, por tudo que ele fez pelos Steelers, apesar de não ter ganho um Super Bowl. Mas ele foi peça importante. Só que essa atitude com o Juju, que é um garoto que se inspira nele, o Juju se inspirou, pediu conselho para o Antônio Brown para jogar a liga, e ele tá tratando o Juju de uma forma muito deselegante, uma forma rude. Isso daí não é legal para um jogador do nível do Antônio Brown. Então eu acho que ele tá se perdendo muito no personagem. Eu acho que isso não vai ser nada bom para ele na temporada com o Oakland Raiders, porque ele tá se tornando um cara que não tá pensando no jogo, ele tá pensando em aparecer, e ele tá aparecendo, mas de forma negativa. Então é algo bem triste, porque eu admiro muito o Antônio Brown, logo admirava, né, porque essas atitudes fazem o cara perder o interesse pelo jogador. Graças a Deus não foi pro San Francisco 49ers. Se ele fizesse isso, eu ia estar muito pistola. Mas como ele foi pro Raiders, então, ó, faça o que quiser. Porque o Raiders é rival dos 49ers e é isso. É rival meu também, então pode fazer. Exatamente. Na real não pode, porque isso daí não é atitude profissional. Mas quando a gente fala de paixão por clube, então daí pode. Tá, e agora a gente vai falar de paixão também. Vamos falar sobre uma paixão que tá chegando. Dia 25 de abril tem o draft. E vamos falar sobre o futuro da NFL. O futuro da NFL. Voltamos mais uma semana para analisar mais 3 prospectos do draft de 2019. Nomes importantes que podem aparecer no seu time e que podem fazer uma diferença tremenda para o futuro da franquia. Vamos começar falando sobre Josh Allen. Ele que não é o quarterback que está nos Bills atualmente, é o Josh Allen, ele que é outside linebacker, o edge defensive end de Kentucky. Ele é um cara versátil, é um cara que pode jogar tanto numa defesa 4-3 com as mãos no chão, pode jogar também numa defesa 3-4 como outside linebacker. O que dá pra ver dele é que ele é um cara que gosta de sacar QB, ele é um cara ágil, um cara forte, então ele tem bastante talento físico pra chegar e fazer um estrago na liga. Ele pode ser o próximo Von Miller, né? Ele me lembra muito o Von Miller nessas características, ele tem muita vontade de sacar o quarterback, isso eu admiro muito no Von Miller. Óbvio que eu não sei se ele vai chegar no nível do Von, mas, tipo, pode chegar, né? E ele que é um prospecto de Kentucky, provavelmente vai ser um top 5 desse draft, porque é uma classe de edges, então ele é um dos principais. Ele e o Nick Bosa, pra mim, são os 2 principais nomes dessa posição. Então, ele pode aparecer no top 5. As equipes que podem draftar ele tem o Tampa Bay Buccaneers, que é a 5ª escolha, eu acho que não vai, porque acho que vão de linebacker. Tem o Oakland Raiders, que é uma equipe que precisa de alguém para suprir a ausência do Khalil Mack, que o John Gruden trocou, é sempre bom lembrar que ele fez isso. Tem o New York Jets com a 3, que seria um encaixe assim, ó, muito bom,
porque o New York Jets joga numa formação 3-4 defensiva, e ele se encaixaria muito bem nisso. Tem o San Francisco 49ers, vai que dá louca de não pegar o Nick Bosa, ou o Nick Bosa for escolhido pelo Arizona Cardinals na primeira, pode ser uma opção para o San Francisco 49ers. E tem o próprio Arizona Cardinals na primeira, mas acho muito difícil disso acontecer. Então, Gabriel, dessas 5 opções, qual tu acha que o Josh Allen, que pode ser o próximo Von Miller ou não, pode parar aí no draft? Cara, pra ser sincero, eu acho que vai pro Raiders. Acho que vai pro Raiders? Eu acho. E eu acho que eu gostaria de ver isso também, porque jogar 2 jogos contra ele todo ano ia ser muito legal. Ia ser o duelo, Von Miller e Josh Allen. Josh Allen. E até eu acho que seria bom até pro Josh Allen pra, conseguir desenvolver melhor, porque poder jogar 2 jogos contra o melhor linebacker, tá? E eu acho que seria, um jeito de estudar melhor, a posição, sei lá, não sei. O draft é um mistério, pode ser que aconteça isso, pode ser que não, vamos ver, porque esse draft vai ser muito bom. E outro prospecto que aparenta ter bastante talento no college e mostrou isso no Combine é o DK Metcalf, que é o wide receiver bodybuilder. Ele que é monstrão e ele que é o principal nome de wide receiver dessa classe do draft, ele que é de Ole Miss. Na minha opinião, ele é um cara que utiliza muito bem o seu físico para correr as rotas. Ele é um cara espetacular em rotas longas, que não precisa fazer muitos cortes. Mas quando se fala em rotas curtas eu já não vejo muita qualidade. E outra coisa que eu percebi nele é que ele acaba dropando alguns passes que eram para ser fáceis, mas ele acaba deixando essa bola escapar. Na minha visão, tem 4, 5 times que podem ficar com ele nessa primeira rodada. Tem o Buffalo Bills, que precisa de um wide receiver número 1, que seria uma opção, ele que é a escolha número 9. Tem o Carolina Panthers, que também não tem um wide receiver sim para dizer que é o número 1, que é na 16ª escolha. Tem o Tennessee Titans, que seria um bom alvo para o Marcus Mariota, na 19ª. E o Baltimore Ravens também, que seria um encaixe legal com o Lamar Jackson, que é um quarterback que precisa evoluir e precisa de um alvo interessante. Ô Gabriel, o que tu acha desse wide receiver bodybuilder aí? Acho que ele pode dar certo na NFL. Físico ele tem, vamos ver se ele tem o talento necessário também para vingar, né? Acho que ele dá certo sim. A gente viu que os números deles eram bons, né, no college. Ele tem problema com lesão, a gente viu. Ele até decidiu fazer o combine logo após uma lesão que ele teve. E os números dele no combine foram ridiculamente bons, ridiculamente ótimos, absurdos. Então, acredito que sim, só falta ver o talento, né, que é o que tu mesmo falou. Porque físico ele realmente tem, só precisamos ver se ele vai se adaptar bem nos primeiros anos, que a gente sabe que é os mais difíceis. Se quiserem ver um pouco mais sobre o talento dele, os números dele, tem um vídeo lá no canal do YouTube, no Falando de FA, que fiz sobre o Combine, então também tem os principais prospectos lá. É só dar uma olhada que tá bem legal aquele vídeo. E o último prospecto que a gente vai analisar é o Dwayne Haskins, ele que é quarterback de Ohio State, dos Buckeyes, que é a faculdade que eu torço lá no college football. Ele que é um quarterback que age muito bem no pocket, tem um passe decente. É um cara que precisa evoluir, claro, ainda não é nível de NFL para ser titular assim logo de início. Pega muito contra ele o fato dele não ser um quarterback muito móvel, então na NFL atual é importante isso até para não sofrer um sack, não sofrer um fumble. E tem algumas equipes que podem selecionar ele. Eu acho que ele não é um talento muito de primeira rodada, principalmente do início da primeira rodada, mas pela necessidade tem times que podem selecionar ele. Eu acho que o New York Giants é uma equipe que pode selecionar ele na 6ª escolha geral. O Denver Broncos, na 10ª escolha, precisa de um quarterback. Ou tu acha que o Joe Flacco vai ser o quarterback titular dos Broncos? Eu acho que não, né? Tem o Miami Dolphins na 13ª escolha. E eu acho que não passa do Washington Redskins. E depende muito se os Redskins vão mesmo trocar o Josh Rosen com o Arizona Cardinals. Gabriel, tu acha que o Haskins pode ser um encaixe bom para Giants e Broncos, pelo menos, que são equipes de top 10? Ou tu acha que ele ainda não é o quarterback necessário e vale a pena esperar mais uma classe aí para ver outros nomes que podem ser uma solução melhor? Pensando bem no Giants e no Broncos, esperar seria a melhor solução. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? É bem evidente que os times estão fazendo essa procura.
estão trabalhando para trazer um quarterback para os seus times, né? Então, eu acredito que ele vá para os Giants, torço para que ele vá para os Giants, para ser sincero, porque, como eu disse para ti, e a gente estava discutindo, eu ficaria muito feliz se o Broncos pegasse um tight end, não um quarterback. Mas o Dwayne Haskins é um bom quarterback, a gente viu, tendo em vista, né, essa classe que não é tão ótima quanto a que vai vir ano que vem. Então, acho que seria bem interessante se o Giants pegasse ele. Pesa muito a favor do Giants o fato do Eli Manning ter mais um ano, e o Eli Manning é um cara de pocket, um cara que passa muito bem a bola. Tá velho, mas ele pode ser um mentor bom pro Dwayne Haskins caso ele saia na 6ª escolha. Também tem a opção dele sair na 17ª, que os Giants têm essa escolha por causa da troca com o Odell Beckham Jr. Então a gente tem que ver qual vai ser o futuro do Dwayne Haskins. O Peter King também, da NBC, que eu mencionei antes, disse que a chance do Dwayne Haskins ser o 4º quarterback selecionado é grande. Então pode aparecer outros nomes, Kyler Murray, tem o Drew Lock também, que é um prospecto que vem chamando a atenção, pode sair também para os Dolphins, a gente pode falar até no próximo podcast. Então vamos ver, porque a classe de quarterback pode não ser a melhor possível, como foi a do ano passado, mas a necessidade dos times é ter um quarterback para chamar de seu, para começar a se reerguer. Todo mundo quer ter um Tom Brady na sua vida, né? Então as equipes vão lá e buscam, e não é sempre que sai um Tom Brady na escolha de número 199, então é melhor buscar na primeira rodada. Então, Gabriel, esse foi o nosso 5º episódio do podcast. Tem alguma consideração final, alguma coisa que tu queira falar? Abraço pra alguém? Não, só quero deixar aí o meu abraço pros torcedores dos Cowboys, né, que a gente falou agora nesse podcast, e no mais é isso aí. Go Broncos. E é Team Juju ou Team AB? É Team Juju, né, cara? É, o Team Juju não tem como não ser Team Juju. Como disse Harvey Dent em Batman, ou você morre como herói, ou vive bastante pra se tornar vilão. Depois dessa a gente tem que encerrar um programa, e daí você pode escutar a gente no Spotify, no SoundCloud ou no YouTube, basta procurar por Falando de FA, siga a gente no Instagram, @Falando de FA. Então por hoje é só, pessoal, um grande abraço pra vocês e até a próxima.